Deus. Que ele, Deus, se esvazie dele mesmo. E que ele se encha do teu Espírito Santo. Que as palavras, Senhor, que saem da boca deste homem, sejam as mesmas palavras que salvaram a vida dele, que edificou a vida dele e que vai edificar a vida da tua igreja, vai edificar a vida de pessoas que precisam ser salvas nessa noite aqui nesse lugar. Cremos assim, Senhor. Usa ele. Que tudo seja para glorificar o teu santo nome. Só o teu santo nome é aquele que tem que se glorificar. Então usa Paulo Ricardo como instrumento teu. E assim oramos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, fique à vontade. Deus te abençoe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de abrirmos a palavra, eu queria externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade, ao Ismael. Confesso aos irmãos que não sou pregador, não sou cantor, eu sou adorador do Senhor. E ali eu trabalho na escola, ele me fez esse convite. E o tempo é o tempo do Senhor. E o tempo chegou. Quem está feliz com Jesus aqui nesta noite? O que eu disser você vai repetir comigo. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Pode ser melhor. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu faço o que ela diz que eu faço. Eu faço o que ela diz que eu faço. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Por isso hoje me proponho a ser tocado, moldado, transformado pela inesquecível, indestrutível, eterna palavra de Deus. Amém, glória a Vou Deus. começar contando uma história para os irmãos. Certo homem, ele tinha um costume. Todas as vezes que ele ia trabalhar, no horário do intervalo do seu almoço, ele saía da repartição do seu trabalho e ao lado daquele lugar existia um terreno grande, um terreno baldio. Esse terreno era um terreno cheio de pedregulhos, cheio de sujeiras. Na ótica humana era um terreno desértico, era um terreno que não tinha valor. E todas as vezes ele fazia isso, olha só. E uma certa feita, quando ele foi sair, ele se deparou com uma situação ilusória. No meio daquele terreno deserto nasceu uma linda flor, uma linda rosa, e aquele homem começou a se perguntar, como é que pode? Num lugar desse, um terreno desértico, um terreno sem forma, um terreno cheio de sujeira, pedregulho, nasceu uma flor. Eu tenho uma ideia. Quando eu largar do meu trabalho, eu vou até ela, vou levar um recipiente, vou arrancá-la, vou levar para casa e vou cuidar, porque aqui ela vai morrer. Acabou o seu expediente e assim ele fizera. Foi lá naquela rosa, arrancou-a, colocou no recipiente e levou para casa. E chegou para sua mulher e disse, olha, a gente tem que cuidar dessa flor, porque lá onde ela estava ela ia morrer, não tinha condições. E ali eles fizeram. Com 7 dias essa flor murchou e morreu. Aquele homem começou a se contender entre si, como é que pode? Lá ela não tinha condições, já tinha que cuidou, deu os primeiros cuidados e ela murchou e morreu. Ele foi perguntar ao Senhor, por que, Senhor, aconteceu isso? E o Senhor lhe respondeu, é fácil, meu filho. Quando ela estava lá, quem estava cuidando era eu. Quando você arrancou, quem passou a cuidar foi você. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas o Senhor está cuidando. Os mínimos detalhes, tudo está nas mãos do Senhor. Diante das circunstâncias desta vida que estamos passando, nada foge do controle do Senhor. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que ainda há esperança no nome de Jesus. Quem crê dessa forma, diga amém. Você vai se virar para a pessoa mais bonita que está ao seu lado e vai dizer para ela ou para ele, não converse comigo. Não converse comigo. Desse jeito vai conversar. Não converse comigo. Não converse comigo. Porque Deus tem uma palavra para o meu coração.
sua Bíblia no livro de Ruth. Ela falou para mim, foi? Receba aí também. Livro de Ruth, capítulo 1. Para você ficar bem sitiado, o livro de Ruth está ali no Antigo Testamento, depois do livro de Juízes, Josué, Juízes, antes de 1 Samuel. Livro de Ruth, quem achou diz: eu vou para o céu. E quem não achou está procurando, diga: espere que eu também quero ir. Oh, glória a Deus, eu trabalho na sinceridade, viu? Amém. Amém, amém, amém. Eu só quero alguns minutos das vossas atenções. Quer ligar aí, mano? Pode ser. Só um momento aqui da leitura, depois a gente... Obrigado. Alguns vão ficar com calor, mas é só alguns minutos, viu? Para as páginas aqui não voar. Oh, amém. Muito obrigado. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Nós vamos ler o capítulo 1 de Ruth, versículo 1 e o versículo 2, e você não vai fechar sua Bíblia, vai permanecer aberta, porque durante algumas falácias a gente vai voltar para o capítulo 1. Amém? Amém. Capítulo 1, deixa eu ler aqui na minha versão atualizada e revista. João Ferreira de Almeida, talvez a sua esteja em outra versão corrigida, a linguagem de hoje, NVI, eu não sei, mas nós vamos chegar a um patamar de pensamento único nesta noite. Capítulo 1 de Ruth, versículo 1 e 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quem crê nesta palavra, diga amém. Amém. O meu desejo nesta noite, irmãos, é que o Espírito Santo fale ao meu e ao teu coração. Amém. Primeiro ponto, eu queria que você lesse, antes de entrarmos no profundo do livro de Ruth, capítulo 21 e o versículo 25 de Juízes, o último versículo. O que é que diz aí na sua Bíblia? Alguém podia ler? Capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha só, muito obrigado, Ismael. Olha a situação daquela época, né? Não havia rei. Tudo fazia o que pensava, não fazia o que era reto ao pensamento humano. Mas nesta noite aqui, nesta igreja, tem dono. Aqui é para ele, por ele, e tudo para a glória do seu nome. Primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja: precisamos andar segundo o recurso da vontade do Senhor. Quando andamos segundo o seu recurso, tudo anda certo. Mas a Bíblia diz nos primórdios do capítulo 1 de Ruth, olha para cá, que naqueles dias, ou nos dias em que julgavam os juízes, é o capítulo 1, versículo 1, a parte A. Por que juízes? A gente bem sabe, irmãos, que o governo de Israel antigo era um governo teocrático. Era teocracia. O que é teocracia? A teocracia era um governo soberano, um governo absoluto, ou seja, Deus estabelecia juízes para julgar Israel. Eu não quero me deter nisso, porque no capítulo 8 de 1 Samuel essa história vai mudar. O povo cansado vai pedir um rei, sai de cena agora o governo teocrático e agora entra o governo monárquico, ou a monarquia. Um rei sobressaía sobre o seu povo, mas o povo de Israel era ingrato. Eles tinham que saber que o rei e o poderoso era Deus. E eles pedem um rei, o primeiro rei é Saul. Quando Saul estava andando segundo o recurso da vontade do Senhor, tudo andava bem sobre Israel. Quando ele começou a andar no seu recurso, as coisas começaram a andar de mal a pior. Deixa eu abrir o primeiro parênteses para dizer algo para a amada igreja nesta noite. Se andarmos segundo o recurso da vontade do Senhor, tudo fluirá naturalmente para a glória do seu nome em nossas vidas. O que me chama a atenção é que houve uma grande fome e aquela fome pegou Belém. Belém de Judá, Belém no hebraico significa a terra do pão. Vamos conjecturar, o lugar de fartura para os nossos dias de hoje era a casa de Deus.
Elimeleque, que no hebraico se chama, ou significa meu Deus é rei. Aquele homem era um sacerdote do lar. A fome chegou lá e fome simboliza crise. Mas se a gente andar sem tomar decisão, sem uma direção, a gente pode pagar um preço tão grande. Porque vivemos num mundo de escolhas, num mundo de decisões. E as nossas decisões e as nossas escolhas, amados, vai acarretar em momentos bons e em momentos ruins em nossas vidas. E temos que aceitar nossas escolhas. Elimeleque chega num senso com a sua mulher Noemi, pega seus 2 filhos e disse: olha, se a gente ficar aqui em Belém, a terra do pão, a fome nos pegou, a gente vai morrer. A gente tem que tomar uma atitude. Eu acho interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente tem que tomar atitude. Tem pessoas esperando que o outro tome atitude para depois tomar. Tem pessoas que dizem: se você for, eu vou. Se você der o primeiro passo. Você nesta noite precisa tomar uma atitude. Mas uma atitude direcionada no poder soberano de Deus. Elimeleque, ele toma uma atitude. Ele pega Noemi, pega os 2 filhos e diz: olha, a gente vai sair daqui da terra do pão, de Belém, e a gente vai para Moabe. Moabe, irmãos, era uma descendência complicada, que só vivia em conflito, é uma terra pagã. Não andavam segundo o recurso da vontade de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, é que eles foram para Moabe. Olha o que é que acontece no capítulo 1, queria que você acompanhasse comigo, para ganharmos tempo. Capítulo 1, versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha só. A primeira bênção que a família recebeu. A morte do marido. Mas ainda tinha condições de Noemi viver, porque ela tinha o primogênito e tinha o segundo para arcar com as suas consequências. Dar sustentabilidade à mãe. Olha o que é que acontece em capítulo 1, versículo 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos peregrinando. Olha o que é que acontece no versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha um minuto para cá. Olha, a crise era fome, agora a crise agora aqui é perda. 2 crises no mesmo tempo, por causa de escolha, por causa de decisões. Morre o marido, morre os 2 filhos, agora a mulher fica desamparada com mais 2 mulheres. 3 mulheres desamparadas em uma terra longínqua. Na terra de Moabe, uma terra complicada. E agora? Mas eu quero dizer para os irmãos que ainda há misericórdia do Senhor. Ainda há graça do Senhor. Enquanto a Bíblia diz, enquanto onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer que Ele ainda é graça para mim e para você. Diante das circunstâncias que estamos passando, diante dos momentos das adversidades, mas precisamos saber escolher, porque no capítulo 1 e no versículo 6, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Não é que Deus ele se esquece, irmão. Embora que o homem se esqueça, eu se esqueça, esse sentimento de esquecimento, mas a Bíblia é bem clara quando diz, embora que uma mulher que tenha seu filho no seu ventre de mama possa se esquecer do seu filho, Jesus todavia se esquece de mim e de você. Ele se lembra de nós todos os tempos. Noemi começou agora a cair em si e disse, agora a gente tem que voltar. Eu creio que Deus está usando de misericórdia lá em Belém e a gente precisa voltar. Olha o que é que acontece no capítulo 1 e o versículo 19. Vamos dar um pulinho lá para o 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi?
Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha o que é que acontece aqui. Quando Noemi volta juntamente com Ruth e com Orfa, as pessoas que conheciam Noemi, as pessoas que tinham um certo relacionamento com Noemi, olharam para ela e disseram: não é esta Noemi? Não é aquela Noemi que pregava para nós? Não é aquela Noemi, aquela missionária de Deus? Não faltava um culto, dava graças a Deus por todas as coisas. Aí Noemi, que se chama no hebraico agradável, ela diz: não me chamai mais de Noemi, de agradável, agora me chamai de Mara, porque Mara no hebraico significa amargura ou amargurada de alma. Agora ela vai querer imputar a culpa para Deus. E não é assim nas nossas vidas? Muitas vezes nossas decisões, nossas escolhas, quando a gente está pagando o preço, a gente começa a procurar erro em alguém, porque isso, porque aquilo. Tem tantas pessoas, irmão, me permita-me, pastor, tem tantas pessoas saindo da igreja por causa de cara feia, tem tantas pessoas saindo da igreja por causa de cargos eclesiásticos, tem tantas pessoas saindo da igreja por causa disso, por causa me disse aquilo outro. Se você estiver focado em Jesus, a vitória é certa no nome dele. Não é esta que ela disse: não, Deus tem me afligido, Deus tem acabado com tudo. E às vezes acontece isso conosco. Às vezes se esquecemos até que Deus, Ele está no controle de tudo. Mas o culpado não é Deus. Deus é santo, Deus é puro, Deus é venerável, Deus é poderoso. A culpa é a nossa escolha. Estamos agora antes pandemia, mas passamos por um processo difícil, ainda estamos. Uma crise total, eu nunca passei por isso, meus amados. Distanciamento social, isolamento, vacina, uso de álcool e aquele negócio com medo. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo. Deserto não mata ninguém. Certa vez a pessoa chegou para mim, uma jovem chegou para mim e disse: irmão Paulo, ore por mim. Eu estou passando por uma grande prova, Eu disse: glória a Deus. Ela disse: irmão Paulo, eu passando por uma grande prova, você dá glória a Deus. Eu disse: sabe por quê? Porque você está passando, você não vai ficar nessa prova. E Deus está contigo nesta prova. Agora você precisa estar também com o Senhor nesta prova. O que mata crente é pecado, é desobediência, porque o salário do pecado é a morte. Se tivesse um ponto aí, a gente sabia, por causa das nossas consequências, a gente ia pagar um preço, mas não acaba aí, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aquela mulher no capítulo 3, agora ela vai ter um encontro com um homem chamado Boaz, que aqui nesse contexto era o resgatador. E quando ela vai ter um encontro com este homem, Noemi dá um recado para ela: olha, antes de ter um encontro com este homem, de se entregar para ele, capítulo 3, versículo 3: banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Olha o versículo 5 do capítulo 3. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Tudo que o Espírito Santo falar ao teu coração, siga a vontade de Deus, irmão. Precisamos estar atentos para ouvir a palavra do Senhor. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis. Quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas quando eu me trato aqui do capítulo 3, versículo 3, a parte B que diz: desce a eira, eu aprendo uma coisa: na vida cristã é melhor descer do que querer subir. Quando eu desço, eu me humilho. Lembra de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas?
Aquele homem baixinho, de baixa estrutura, ele corre, vê um sicômoro, uma árvore, ele sobe no mais alto lugar e para ver Jesus. Era o sonho de Zaqueu ver Jesus. Mas quando Jesus chega perto daquela árvore, olha para cima e diz: desça depressa. Para você querer subir, primeiramente você tem que descer na presença do Senhor. Tem um segredo da igreja nesta noite. Eu já estou acabando minha palavra. Talvez não possa estar passando, alguém está passando por um momento que você está dizendo: Deus se esqueceu de mim, irmão. Eu não tenho visto mais Deus atuar na minha vida. E o que tem mais ouvido falar aí é o pessoal abrir a internet e colocar no Face, no Instagram, no Twitter sua vida para pensa que vai resolver alguma coisa. Não vai resolver nada, irmão. Mas tem um segredo para mim e para você. Mateus 6,6. Porém tu, entra no teu quarto, fecha a porta, ora com teu Deus em secreto, e Ele em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabe o que é que está faltando muitas vezes? E nós como igreja, eu não estou falando tempo físico, eu estou falando igreja, eu e você, relacionamento, comunhão, busca. Primeiramente eu estou falando para mim, para depois falar para a igreja. Porque a palavra do Senhor é espada de dois gumes, ela vai e ela volta. Precisamos buscar, irmão. Estamos vivendo em tempo que, no meu tempo de criança, no tempo de adolescente, para chegar no meado do ano, em junho, era difícil. Hoje a gente já está em outubro, daqui a pouco a gente está chegando no final do ano, os levinhos lá na escola. Já estamos chegando no final das provas, já estou tirando prova para outro bimestre, e assim vai. E o tempo para Deus está sendo curto para nossas vidas. Muitas vezes estamos perdendo até a essência de orar para se alimentar. Quando damos a terceira garfada ou a terceira colherada, me esqueci até de orar, perdão, Senhor. Tem gente que tem coragem de sair de casa e não pedir permissão a Deus de guarda. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele ainda é refúgio. Ele ainda é fortaleza. Certo jovem chegou para o pastor e disse: pastor, no final do culto eu queria conversar com o Senhor. O culto correu normalmente, e no final do contexto do culto, aquele pastor se dirigiu para a saída da igreja para cumprimentar os irmãos que estavam saindo. E quando cumprimentou, quando aquele pastor se dirigiu para o seu carro para ir embora, aquele jovem bateu no pastor e disse: pastor, eu queria conversar com o Senhor. E o pastor, prontamente preocupado com aquele jovem, levou ele para um lugar oportuno, um lugar onde estavam eles dois, um lugar aconchegante para ficar a sós. E o pastor perguntou: qual é o seu problema? Ele disse: pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor perguntou para ele: por que essa decisão tão radical? Ele disse: porque eu tenho visto tantas coisas erradas na igreja. Irmão que fala mal de irmã, irmão que não se dá com irmão, coral desafinado, irmão que não sabe cantar bem, pessoas dentro do culto atendendo o telefone, é um bebe água danado, é menino que não deixa o culto em paz. E tanta coisa, pastor, que eu não quero nem relatar. E eu quero sair da igreja. O pastor disse: eu entendo a sua concepção, jovem, mas antes de sair da igreja, me faça um favor. E disse: diga, pastor, pegue um copo cheio de água. Aqui não está cheio não, mas está mais que a metade. Louvado seja Deus. Pegue um copo cheio de água até a boca, dê 3 voltas ao redor da congregação, não deixe cair um pingo, e você está ávido para sair da igreja. Ele disse: é isso? Estou pronto. Aquele jovem pegou o copo, encheu de água até a boca, deu 3 voltas na congregação, focado, e quando foi na terceira, ele foi ao pastor e disse: aqui está o copo intacto, não caiu um pingo de água, estou pronto para sair da igreja. Ele disse: está, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes de sair, algumas perguntas. Quando você estava dando as voltas ao redor da igreja, você viu algum irmão falando mal da irmã? Ele disse: eu não. Você viu alguém atender telefone? Ele disse: eu não. Você viu alguém saindo? Ele disse: eu não. Sabe por quê? Porque você estava focado no copo para não derrubar água. Deus me trouxe aqui para dizer algo para essa igreja. Quem está focado em Jesus não tem tempo para ver a vida das outras pessoas. Amém. Quem sai da igreja por causa de pessoas, porque não entrou por causa de Jesus?
Precisamos ter um foco, irmão. Se eu fosse sair da igreja por causa de decepção, eu já estava lá no inferno. Não tem condições, é isso, é aquilo. Aquilo ali não tem condições não, aquilo ali não tem condições. Mas, propriamente dito, eu não tenho condições não. Mas o Deus que rege a minha vida tem condições para todas as coisas. Aleluia. Olha, meu irmão, e ali, e tem tanta gente hoje saindo da igreja, eu sou convidado para ir para alguns ministérios, algumas festividades. Eu já fui para festividade, não estou aqui para falar de ninguém, mas às vezes eu já vi umas pessoas aqui na comissão de mulheres aqui. Quando eu fui para essa festividade aqui, tinha uns que estavam aqui da comissão já nessa igreja. Eu digo, sai daqui agora. Estava aqui agora, quando eu procurei. O mês que eu fui, o próximo mês já estava aqui. Quando eu volto para cá, acho que estava aqui, já estão aqui. Não tem igreja perfeita, mas temos um Deus perfeito. Aqui nesta igreja tem seus problemas. Aqui nesta igreja tem suas adversidades. Mas aqui ainda é a terra do pão. Aleluia. A palavra. Aqui é vida, lá fora é morte. É um mundo e muitas pessoas estão sendo decepcionadas na igreja. Eu queria tanta coisa, mas não consegui. Vou ver se eu lá fora eu vou. Você pode até conseguir lá fora coisas passageiras, mas eu estou aqui para conseguir a coroa da vida eterna. Deixa eu dizer algo aos irmãos, e com essas palavras eu acabo meu sermonete nesta noite. Capítulo 1, versículo 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada um em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. Eles disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, ou voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-ei de tomar de marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha amargura, o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Diga amém. Amém. Orfa no hebraico significa aquela que dá as costas. Ruth no hebraico significa amizade. Aqui simbolizando para o nosso dia de hoje eram duas igrejas. Orfa com aquela tanta manifestação: não, a gente não vai. Acabou vendo a situação, beijou e foi embora. Quando ela foi embora, aí Noemi agora diz para Ruth: ela já foi, você. A palavra melhor empregada aqui é que eu acho neste episódio de Ruth é quando ela diz: não me instes, ou não me obrigue a te deixar. Porque onde quer que andares, andarei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Será que você tem essa convicção? Amém. Será que você é daquele povo que em qualquer momento vai poder deixar o Senhor? A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: se apegue ao Senhor Jesus. Se apegue à palavra do Senhor. Muitas vezes, irmão, estamos querendo limitar o poder de Deus. Nós somos limitados. Deus não, Deus é ilimitado. Por muitos hoje eu não estaria aqui. Para a boquinha do samba era um mês. Na boquinha do samba era um ano. E alguém chegava e dizia: o samba não tem graça sem você, você faz falta. E às vezes a gente fica naquele ego, né? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É verdade?
o inimigo por trás. Mas pelas misericórdias do Senhor, faz 20 anos que eu estou no Evangelho. Para a glória do Senhor. Recentemente sofri um acidente de trânsito, ali na 17 de agosto. Fui ali no shopping, onde minha irmã na época trabalhava, antes de vir trabalhar na escola. Eu amo andar de bicicleta, e eu fui na 17 de agosto, o ônibus da transportadora Globo Limitada, Guabiraba Deve, sentido subúrbio, ele me atropelou e eu fui para debaixo de um ônibus. Naquele momento, quando aquele ônibus me atropelou, era uma sexta-feira, 8 da manhã, um sol quente, eu embaixo do ônibus e o ônibus, todo mundo gritando: pare porque você matou o rapaz. Eu com 10 segundos eu abri meus olhos, eu estava deparado no meio do ônibus de brusto e a minha bicicleta estava totalmente acabada nas rodagens. Não deu nem tempo de eu dizer como Estevão disse: Senhor, não imputes meu pecado. Eles não sabem o que fazem, recebe meu espírito. Não deu tempo não, irmão. Tem tanta gente pensando que o tempo é dele, eu ainda não estou pronto. Aí a gente começa a dizer que Deus tem a misericórdia de Deus, a oportunidade. E a oportunidade está sendo dada, e muitas estão fechando a porta da graça. Mas um dia essa porta vai fechar. E quem está neste lugar, continue nesta arca, porque é por causa de você, Deus também vai alcançar a sua família. É por causa da sua fé. Que Deus, nesta noite, Ele possa te abençoar, Ele possa me abençoar. E eu estou aqui, irmãos. Tive 2 fraturas expostas na tíbia, na perna esquerda. Todo domingo eu ia lá para a Federal, lá para a Faculdade Federal, fazer esporte, correr, jogar futebol. E quando aconteceu esse acidente, eu fiquei limitado. E muitas pessoas disseram: acabou para Paulo. Paulo agora é aposentadoria, não vai andar mais. Quando viam minha perna esquerda, eu não estou 100%, mas eu estou de pé para glória a Deus. Esse é o Deus que ainda cuida. E quando eu fui dar um testemunho a uma certa igreja, uma jovem se levantou e disse: quando você teve esse acidente com você já era crente? Eu disse: era. Porque quando não é, porque Jesus pegou na dor, na alegria, né? Agora você aceitou, já era crente. Mas aquele momento que eu sofri aquele acidente, meu pastor, era para ter um encontro pessoal com o meu Jesus. Hoje eu vivo o meu testemunho. Hoje eu vivo aquilo que Deus fez na minha vida. Antes eu abria o YouTube e procurava testemunho para enquadrar no meu sermão. Hoje eu não preciso pegar testemunho de ninguém. Hoje eu vivo o meu testemunho. Tive 2 fraturas, me levaram lá para Otávio de Freitas. Fiquei ali 1 semana, só visitação de uma pessoa só na minha família. A semana ninguém, todo mundo trabalhava, até Gipió, muito longe, ninguém pode ir. Era eu e Jesus. Mas Jesus dizia: eu cuido de ti. Eu estou no controle. Quando eu voltei para fazer a avaliação, tirei uma radiografia, um raio-x da perna, e o médico disse: tem coisa errada aí. Quem te operou? Disse: eu sei. Eu cheguei aqui anestesiado. Fui para o bloco cirúrgico. E eu sei que me operou, doutor. Cadê sua ficha? Cadê? Eu não sei não. Eu vim aqui porque mandaram. Tá aqui o dia. Irresponsabilidade. Aquele doutor só não me chamou. Ele só não disse o que eu... Rapaz, eu disse: tá bom, doutor, estou errado. Não sei quem foi. Mas eu queria que... Ele disse: olha, tira o raio-x aí. Se der tempo, eu te atendo até 11 horas. Também, se não der, tu vai procurar outra vez ou outro dia. Era até 11 horas, já era 9h40, 10 horas, eu não podia nem pisar no chão, eu não aguentava. Mas Deus cuidou de tudo, Ele me examinou e disse: tem coisa errada na tua perna, tem um parafuso solto no teu calcanhar, precisamos fazer outra cirurgia. É nessa hora que você diz: cadê Jesus? É nessa hora que você quer ser o crente, o Superman crente, né? Quando as pessoas estão passando por um momento difícil, é bom dizer para ela: Deus é contigo, te anima, eu quero ver na sua hora.
E ali eu passei por todo esse processo mais uma semana. Internado da semana de semana. Mas era um trabalhar de Deus com o vaso. E hoje eu estou aqui testemunhando deste Deus. E a minha última palavra nesta noite: não deixe a sua fé por nada. Embora que eu esteja falando para alguém que ao entrar as portinhas deste lugar possa estar pensando, hoje era o último dia, a minha fé já chegou ao limite. Deus é aquele que pode mudar a história e o quadro dessa história. Que Deus te abençoe. Nas vossas orações coloque Paulo e família, porque eu também necessito da tua oração. Que Deus te abençoe. Aleluia. Quem for abençoado com essa palavra, dá um amém aí bem forte. Amém. Glória a Deus. Paulo, obrigado, meu irmão, por aceitar o convite. A Missão Esperança agradece essa singela lembrança. Deus abençoe. Nas suas primeiras palavras eu já pude ir para casa. Aquela história da rosa, eu já pude ir para casa, tá? Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus, palavra abençoada. A palavra do Senhor, ela diz que ela não volta vazia, né? E temos certeza que essa palavra falou o coração das pessoas que estão com seus ouvidos atentos, né, para receber a oração e a palavra do Senhor que foi liberada nesse lugar. Igreja, chegou o momento do culto, onde vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Lembrando que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. A palavra atrás das cadeiras tem os envelopes. Se assim você desejar ofertar ou dar o seu dízimo, fique à vontade. Vamos louvar o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. dízimos e ofertas. Estenda suas mãos para cá, para o altar. Vamos abençoar esses dízimos e essas ofertas. Senhor nosso Deus, aqui estão os dízimos e as ofertas, Deus, que teu povo trouxe para a tua casa, Deus. Pedimos para que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus. Senhor, cada filho, cada filha tua,
Abre porta de emprego, Deus. Entra com toda a provisão, Deus. Porque dependemos do Senhor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que os planos e os propósitos, Deus, na vida do teu povo, eles se cumpram. Porque o Senhor é